Temos estado aqui pela manhã na Escola Bíblica Dominical. No decorrer desse mês, desse semestre, nós temos falado sobre depressão, enfermidades psicossomáticas, falamos sobre suicídio. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está no dia a dia da humanidade, infelizmente, e que é uma doença, e que às vezes a gente não entende ou não aceita como uma doença, mas é uma doença. Nós vamos estar falando hoje sobre ressentimento, alcançando a cura dos ressentimentos. Nós vamos estar lendo Hebreus 12. Verso 13 diz assim: façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando a muitos. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Irmãos, esse texto, ele é uma exortação para que as pessoas, para que os irmãos que estejam bem, sadios com a sua vida espiritual, possam ajudar aqueles irmãos que se encontram fracos. Porque no nosso meio, existem pessoas mais fortes, pessoas que dão conta de estar na frente da batalha. Mas tem aqueles mais frágeis. Então, esse texto, Paulo está exortando para que aqueles que estão mais fortalecidos ajude o mais fraco. E o nosso texto de hoje, textual, diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, né? Que nós possamos nos fortalecer. Mãos cansadas, você que já está na batalha há muito tempo, mas se encontram, está cansado, está com seus pés já vacilando. Então, Paulo está exortando, né? Estejam fortalecidos, tornai a se fortalecer, a se levantar. A nossa verdade aplicada pelo poder do Espírito Santo, o discípulo de Cristo pode perdoar e não permitir que seja dominado por mágoa, ira ou ódio. Nossos objetivos, o primeiro diz: conhecer mais a respeito do ressentimento, apresentar o ressentimento como um problema, tá? Ele é um problema, ele é uma doença, e apontar os passos para a cura do ressentimento. E como todas as doenças, nós temos a cura. E hoje é que nós vamos conversar um pouco sobre isso, como encontrar a cura para o ressentimento. Nosso texto nós já lemos. A nossa introdução. É indispensável trazermos o tema ressentimento e aprendermos sobre as suas causas, resultados e os passos
para superarmos este problema. Onde você se encontra neste momento, no seu sofá, na sua varanda, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, diante da Tua presença, Pai, a Tua igreja, o Teu povo, aquelas pessoas, ó Deus, que estão tendo a oportunidade, Deus, de ouvir a Tua palavra nesta manhã, Deus. Que o Espírito Santo possa visitá-los, que o Espírito Santo, Pai, possa falar aos corações nesta manhã. E que nós possamos, ó Deus, aprender de Ti, Senhor, receber de Ti, ó Pai, a Tua palavra, Deus. E possamos sermos restaurados, ó Pai, sarados para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Conhecendo o ressentimento. O que seria ressentimento? Ressentimento, ele é o veneno dos relacionamentos. Qual é a marca do ressentimento? Onde o ressentimento entra, ele mata, ele acaba, ele destrói. Se ele entrar na família, ele vai destruir a família. Se ele entrar num casamento, ele vai destruir esse casamento. Porque a primeira coisa que ele vai fazer é acabar com o diálogo entre o casal. E sem diálogo, não tem como continuar uma vida conjugal. Então, onde o ressentimento entra, ele acaba, ele destrói. Tá? Então, o ressentimento, ele é o veneno dos relacionamentos. Se você tem uma amizade e deixar que o ressentimento entre, ele vai acabar com essa amizade. Quem já não parou e pensa, nossa, eu era tão amiga de fulano, mas hoje a gente não dá conta de estar junto. Foi o ressentimento. Foi algo que você deixou entrar no seu coração. Então, você acabou com essa amizade de vários anos. Então, o ressentimento, ele destrói, ele acaba. E o ressentimento, no ponto clínico, no ponto neurológico, psiquiátrico, o ser humano, ele não foi criado para viver ressentido. Nós não fomos, Deus não nos fez para vivermos ressentido. O ressentimento, ele potencializa a chance de a pessoa ter um infarto. Ele causa envelhecimento precoce. Ele potencializa as doenças no estômago, né, como gastrite, úlcera e outras, né, enfermidades. O ressentimento, ele é um peso. Ele é um peso da sua vida. E é sobre esse peso, né, do ponto que nós vamos estar falando hoje. Né, sobre esse peso que você talvez tenha carregado na sua vida. O ressentimento, ele vai levar a pessoa a uma vida sem qualidade, uma vida sem perspectivas, uma vida que você não confia mais no futuro, que você não acredita no futuro, que você passa a desconfiar de todo mundo. Você acaba se isolando, vivendo sozinho ali, porque você acaba se vendo, você não consegue mais conviver com as pessoas. E ficar ressentido, irmãos, é tomar remédio e esperar que o outro morra. Melhor, tomar veneno e esperar que o outro morra. Quando eu guardo ressentimento no meu coração, é eu que sofro e não o outro. Nós vamos ver aqui um texto na Bíblia, 2 textos, na verdade. 2 Samuel 13 e Juízes 11. Em 2 Samuel 13, nós temos a história de Absalão, naquele episódio que o seu irmão, meio-irmão Anom, violenta a sua irmã. Davi, ele era o rei e ele tinha várias mulheres. Então, Absalão e Tamar eram irmãos de pai e mãe. E Anom era só pai, filho do rei com outra mulher. Só que esse Anom, ele se apaixona
por sua irmã Itamar. E ele vai procurar ajuda, conselho de um primo que morava no palácio. Sabe aquele parente que chegando e fica? Talvez esse primo estava ali, viveu ali, cresceu ali, vivia uma vida de príncipe na sua mente. Mas dá a entender que ele tinha inveja dos filhos de Davi. Então, Anon, ele vai conversar com esse primo. E ele aconselha ele a armar uma rede para pegar a sua irmã. E é isso que ele faz. Então, ele inventa uma história que está doente. O rei Davi pede para sua filha ir lá cuidar do seu irmão. E lá ele faz o ato. Ele estupra a sua irmã. E quando ela sai, a Bíblia diz que ele amava Tamar. No verso 2, eles dizem que ele amava. Mas quando ele faz o ato, ele passa a odiar. Olha o extremo, amor, de amor para ódio. Então, ele dispensa sua irmã como se ela fosse qualquer uma. E o seu irmão, Absalão, vê quando a sua irmã passa chorando. E ele fica sabendo o que Anon tinha feito. E Absalão, ele tomou uma decisão, na verdade. Ele não foi lá tirar satisfação com Tamar, com Anon. Ele falou assim, ó, cala-te, apenas cala-te. E ele viveu 2 anos alimentando o ressentimento, a raiva, o ódio, que ele guardou no seu coração. Talvez se Absalão tivesse ido lá, tirado satisfação, batido, porque irmão briga mesmo, então vamos lá, vamos resolver esse problema. Não, ele apenas guardou no seu coração, né? Ele guardou no seu coração. E em Juízes 11, nós temos a história de Jefté. Jefté, a Bíblia diz, lá em Juízes começa a dizer que ele era um guerreiro corajoso, porém, filho de uma prostituta. O pai dele deu uma escapadinha. E ele nasceu. E todo mundo tem a sua herança, e quando envolve dinheiro, as coisas complicam. Então, os irmãos, meio-irmãos de Jefté, chegou um certo momento e falou assim, olha, você não vai herdar com o nosso pai. Você não é filho legítimo. E expulsou Jefté de casa. Então, ele foi desprezado, ele foi rejeitado e ele foi odiado pelos seus irmãos. Só que chega um momento, irmãos, que o povo de Jefté estava sendo ameaçado de guerra. E eles não tinham líder. Jefté foi expulso e ele tinha de Deus o dom de liderar. Então ele começa a liderar alguns homens que estavam ali. E ele se torna um líder poderoso. E a sua fama se espalha. Aí os seus irmãos que os expulsaram, manda buscar Jefté. Mandou buscar Jefté. E aí é onde a gente vai ver a diferença. Porque Jefté, sendo expulso, odiado, ele fez uma grande diferença. Ele toma a decisão mais difícil, que é a de dar a outra face, que é engolir o orgulho e lidar da maneira sábia na direção de Deus, da situação. Então, ele estava vivendo ali agora. Eu me vingo dos meus irmãos, eu me vingo desse povo que me expulsou, que me odiou. Absalão também teve essa oportunidade de pensar. Aí que está a diferença. Então, neste momento, talvez você esteja sofrendo. Talvez você foi rejeitado, criticado. Talvez você
teve uma grande decepção na sua vida. Talvez você está nesse dilema de Jefté. Me vingo ou perdoo? Qual caminho tomar? A do ressentimento ou a do perdão? Satanás busca, neste exato momento, através dessa situação, criar um ressentimento na sua vida. Tornar você uma pessoa amarga, uma pessoa que não acredita mais em nada, uma pessoa que não consegue ser feliz. O diabo busca nisto uma brecha para destruir você. Porque foi para isso que Satanás veio. A Bíblia diz lá em João 10:10, que ele veio para matar, roubar e destruir. Só que nós temos Jesus que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Então, Jefté, irmão, pela graça de Deus, ele teve vitórias. Ele ganhou respeito e admiração do seu povo. Deus ajudou Jefté a vencer seus complexos de inferioridade, de rejeição, como também o seu ódio, para perdoar seus irmãos. E Absalão? Absalão vai nos permitir enxergar justamente a decisão errada a se tomar. Absalão permitiu que o ressentimento fosse o seu conselheiro. Ele reagiu diferente. Ele pegou aquele ressentimento e guardou. O que você está guardando no seu coração? O que eu estou guardando no meu coração? Irmãos, porque raiva, ódio, sentimento, é você que decide deixar entrar ou não no nosso coração. Eu não estou falando que nós somos fortes, poderosos, das pessoas te machucar, te ferir. É difícil tomar essa decisão? É difícil tomar essa decisão. Mas nós temos Jesus, que pode nos dar graça, que pode nos fortalecer. E Ele quer nos fortalecer. Porque Ele sabe que o ressentimento, ele cria raízes. E para cortar e tirar uma raiz não é fácil. Né? Então, nós precisamos tomar essa decisão. Qual decisão você vai tomar? Qual caminho que você vai seguir? A de Absalão ou de Jefté? Isso é nós que devemos escolher. Pessoas que têm dificuldade em orar, são mais suscetíveis às mágoas e às feridas. Pessoas que não oram, muitas vezes não conseguem perdoar. A oração é a ferramenta poderosa para nos ajudar a perdoar. Irmãos, não existe remédio por aí para o ressentimento. Não existe uma injeção para você acabar com esse ressentimento. Não existe, a não ser Jesus, a não ser nos pés da cruz. Esse é o remédio para você vencer esse sentimento, né, ruim, que a gente abre a porta. Romanos 12:19 diz: a vingança cabe a mim, eu lhe darei o troco, diz o Senhor. Não é eu que tenho que me vingar, é Deus, Ele que vai cuidar disso. É Ele que vai botar as coisas nos lugares. O ressentimento é o maior inimigo dos relacionamentos. Nós também temos a história aqui de Esaú e Jacó. Né? Lembra de Esaú e Jacó? Jacó, muito esperto, enganou Esaú, né, 2 vezes. E isso causou o fim da sua família. Por quê? Porque Rebeca ficou só. Porque Esaú casou com mulheres que não deveriam se casar. Jacó teve que fugir. Jacó fugiu. Ficou muitos anos longe da sua família. Então, irmão, nós precisamos ter cuidado com isso. Porque quando Esaú percebeu o que ele tinha feito, ele diz: matarei meu irmão Jacó.
Ele começou a planejar matar Jacó, porque ele se sentiu traído, enganado. Então, o ressentimento de Esaú gerou nele no desejo de matar seu irmão Jacó, que precisou fugir e durante um longo período viveu sem nenhum contato com seu irmão ou com a sua família. O ressentimento, ele traz o quê? Um vazio. Você sempre tem aquela sensação que está faltando algo na sua vida. Tá? O ressentimento, ele faz isso com as pessoas. Por isso que lá em Hebreus 12, 15 diz: tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Irmãos, uma pessoa ressentida, ela é igual uma batatinha podre no saco. Ela consegue contaminar as outras pessoas. Ela consegue fazer isso. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Pois muitos estão se privando da graça de Deus por viverem assim. Até as suas orações são feitas com desejo de vingança e com uma visão distorcida. Chegam a afirmar: coloquei na mão de Deus. Né? Às vezes a gente tem tanta raiva da pessoa que a gente diz: não, coloquei na mão de Deus. Como se Deus fosse tomar parte disso. Não é assim, não é colocar, não é entregar. É você que tem que cuidar. É você que tem que reconhecer que precisa ser curado. Jogar para frente não vai curar o seu ressentimento, não vai limpar a sua vida, o seu coração. Então, nós precisamos, tá? Precisamos pegar e entender que precisamos ser curados, precisamos buscar ajuda. E ajuda aqui não é jogar para o outro, não. O outro não vai resolver o seu problema. Tá? O outro não vai resolver. Você precisa colocar nos pés da cruz. Mateus diz, 5:24 diz: deixa a sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se com uma pessoa e volte e apresente a sua oferta. Então, Deus, ele não aceita essa situação. Ele não vai pegar isso para ele. É você que precisa ir até a pessoa e conversar. Você precisa ir em busca da pessoa para você reconciliar. Fala o que você tem que falar. Abra o seu coração. Porque quando você joga, você vomita tudo isso, você é curado. Quando a gente fala, a gente é curada. Então, se essa pessoa não existe mais, não tem mais como você ter contato com essa pessoa, se você está vivendo uma situação neste exato momento, vai para os pés da cruz, coloca diante do Senhor, fala para o Senhor o que você está sentindo de verdade. Senhor, eu tenho vontade de matar o Jessé. É vontade mesmo de acabar com a vida do Jessé. E você vai conversando, você vai colocando para fora. E Deus vai te curando. E você vai sendo curado. Porque quando a gente joga para fora, a gente é curado. Vê quando você está passando ruim do estômago, que você vomita? Você não se sente melhor? É a mesma coisa, irmãos. A mágoa, o ódio, o ressentimento, ele precisa ser vomitado das nossas vidas. Já sei, eu não quero te matar não, tá? Então, nós precisamos, irmãos, buscar a orientação do Senhor. Os aspectos do ressentimento, ele pode ser manifesto ou pode ser oculto. Sabe aquele sentimento, você está numa rodinha de amigos e que uma pessoa fala uma palavra, ou uma pessoa dá um olhar para você, e você pega isso e guarda no seu coração, e você leva para casa? Aí você começa a se distanciar da pessoa. Sabe aquela pessoa que entra na sua casa, no lugar que você está, e de repente você dá um jeito de sair? Às vezes a pessoa nunca fez nada para você, mas uma palavra, uma crítica ali, às vezes, naquela rodinha de amizade, você guardou aquela palavra.
Você guardou aquilo. Ah, foi para mim que aquela pessoa falou isso, mas não pode, é minha amiga. Mas você guarda isso, você leva consigo. Irmãos, é tão sutil esse sentimento, que às vezes a gente pensa que é alguém vir aqui e te dar te tirar algo, te roubar algo, ou alguém te dar um tapa, mas é uma palavra, é um gesto, é um olhar. Às vezes, o pastor sofre muito com isso. Nossa, o pastor nem me deu bom dia. Nossa, o pastor nem me viu passar. E a pessoa vai guardando isso no seu coração. E a pessoa vai alimentando isso. Porque o problema do ressentimento é porque a gente alimenta ele. Né? A gente acaba alimentando o ressentimento. E é isso que nós não devemos fazer. Tudo que você alimenta, cresce. Então, pare de alimentar a mágoa, o ressentimento e tristeza. Irmão, nós temos muitas dificuldades de ir em busca da cura. Nós temos muitas dificuldades de fazer isso. Às vezes as pessoas falam algo para você, e você tem a oportunidade de ir conversar com a pessoa e acertar as coisas. Você vai embora, você vai para casa. E você vai alimentando a mágoa. Então, pare de alimentar o ressentimento. Para de alimentar. É porque é você. Isso é decisão. É igual perdão. Você tem que decidir não se deixar magoar. As pessoas não te magoam. É você que se permite deixar ser magoado. O problema do ressentimento. Quando somos feridos pelas pessoas, a reação normal é de ressentimento. Lógico, né? Isso parece ser natural. É normal. Se alguém falar áspero com você, você fica ali ressentida. Contudo, será saudável se não perseverarmos nessa reação. Isso tende a crescer e se tornar uma raiz de amargura, levando a pessoa a se fechar e ao isolamento. Na próxima semana, a nossa lição será sobre isolamento, né? A pessoa está isolada. Onde não quer mais se relacionar? Ninguém serve mais para você. Amargura na Bíblia tem um significado de gosto ruim, como fel. Como aplicação prática, isso nos leva a entender que a amargura é algo difícil de conviver, insuportável. Uma raiz de amargura só pode produzir fruto amargo. Sendo assim, quando uma pessoa tem uma amargura no coração, geralmente, suas atitudes e palavras são amargas também. Obviamente, fará mal aos outros que convivem com ela. Irmãos, é por isso que as pessoas se isolam. Porque ninguém consegue viver com pessoas que o tempo todo, nada é bom para ela, ninguém é bom, ninguém faz nada certo. A vida é amarga, a vida é ruim. Tem pessoas que já levantam reclamando da vida. Então, essas pessoas vão se isolando mesmo, né? Porque as pessoas não conseguem conviver, ter convivência com os tipos de pessoas. Então, é isso que o ressentimento faz com você, com as pessoas. Ele se isola. Ele te deixa sozinho. E nós estamos vivendo essa prática, né, com esse coronavírus aí, né? Todo mundo isolado, todo mundo em casa, né? Ninguém saindo, ninguém trabalhando, a não ser em casa. E é ruim. Não é bom vivermos assim. E é isso que o ressentimento faz com você, com as pessoas. Ele isola as pessoas. Ele destrói as pessoas. É uma pessoa infeliz. Uma pessoa que vive 24 horas infeliz. O ressentimento ele é inútil. Ele não vai acrescentar nada de bom na sua vida. Ele não vai te levar a lugares melhores do que você já está.
Ficar desgostoso, amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Jó 5:2. Então, irmão, ficar ressentido, para quê? Se você pode ser uma pessoa feliz, se você pode decidir ser feliz, se você pode decidir viver em harmonia com a sua família. Quando eu vim para Goiânia, conheci uma senhora e ela tinha, na época, 20 anos que não conversava com a sua irmã. Por causa de uma palavra que a irmã dela falou. Uma atitude que poderia ter sido resolvido na hora, irmãos. Elas levaram mais de 20 anos para se reconciliar. Criaram seus filhos longe uma da outra. E o mais, moram uma aqui e outra ali. Uma na rua abaixo da outra. Irmãos, mais de 20 anos é uma vida. Sem ter contato nenhum com a sua irmã, com a sua família. E é isso que o diabo faz. Ele lança palavras e a gente pega. A gente tinha que desviar das palavras. A gente faz é pegar, é correr atrás. Parece que a gente vive querendo isso. O ressentimento ele é inútil. Ele não serve. Ele não é vida. Provérbios 17:9 diz: quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem resiste nela separa amigos. O ressentimento é autodestrutível. Você não vai destruir a vida da outra pessoa que causou ressentimento em você, que te causou mágoa. É você que está sendo destruído. Não é a outra pessoa. O nosso erro é esse. É achar que eu estou machucando a outra pessoa. Mas não é. Quando você se permite ficar ressentido, você estará se machucando mais do que o outro a quem você está magoado. Às vezes, as pessoas já esqueceu. Ela falou, esqueceu. E o pai tinha um ditado que diz: aquele que bate, esquece. Aquele que apanha, não. Então, às vezes, a pessoa falou, fez algo, mas ela esqueceu. E ela está vivendo. E você está morrendo. Devagar, você está morrendo. Porque é isso que o ressentimento, que a mágoa faz com você. A outra pessoa está de boa. Está tranquilo. O ressentimento pode ser um grande problema, pois além de deixar uma pessoa infeliz, pode deixá-la doente. Em alguns casos, exames médicos têm indicado que o ressentimento é um fator acentuado numa doença. O médico disse sobre... tem um comentário aqui que o médico falou sobre o seu paciente. Se ele poderia ter saúde se desfizesse do ódio que tem no coração. Irmão, quantas pessoas estão doentes por causa da mágoa, do ressentimento, do ódio que colocou no coração? E os médicos, os cientistas, eles têm estudado sobre isso. Às vezes a pessoa chega com tanta dor e não tem nada, a não ser no coração. E esse médico físico, ele não pode fazer nada. O médico dos médicos pode. Só ele pode. Essa doença, Jesus pode. Mas se você decidir que estar doente, porque precisa disso, tá? Precisamos disso. Eu preciso reconhecer que eu estou doente, para mim procurar ajuda. Então, nós precisamos, sim, dos médicos, para nos sarar, para nos curar, para fazer a diferença na nossa vida. Porque, senão, irmãos, nós vamos morrer. E muitas pessoas têm morrido. Conheci uma amiga que conviveu com uma senhora
uma pessoa que servia ao Senhor. De repente, essa pessoa começou a ficar doente, ia nos médicos e nada. O médico disse, a senhora não tem nada. Irmãos, a família levou essa mulher para São Paulo. E lá eles fizeram todos os exames que podiam ter feito. A mulher não tinha nada. Fisicamente, ela era saudável. Essa mulher ela foi parar na cadeira de rodas. Deus, usando um servo, falou assim, precisa liberar perdão. E ela, eu não consigo. Ela morreu porque ela não conseguiu liberar perdão. Irmão, isso é real, isso é verdade. A pessoa morreu porque ela não conseguia perdoar. Ela não buscava, ela não dava conta de perdoar. E ela foi se acabando. Chegou a falecer essa pessoa. Fisicamente saudável, mas o coração estava ferido, estava ressentido. E ela não conseguia tirar essa mágoa, esse ódio que ela tinha pela pessoa do seu coração. É isso que o ódio faz. A outra pessoa talvez esteja vivendo aí, saudável, feliz da vida. E ela partiu, deixou sua família, porque não conseguiu abrir o coração. Temos que ter cuidado com isso, irmãos. Às vezes a gente acha normal, às vezes a gente acha que vai passar. Diz que o tempo cura tudo. Mas o tempo só vai curar se você deixar. Se você trancar a porta ali do coração, onde você guardou esses ressentimentos, ele não vai curar, porque Jesus não vai invadir. Você tem que convidar, você tem que abrir a porta, você tem que deixar Jesus entrar e fazer a limpeza. Então, nós precisamos, tá? A Bíblia diz lá em Provérbios 17, 22, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Tá, irmãos? Se você está abatido, está ressentido com alguém, não perca essa oportunidade de hoje. Vai, conserta, para que você fique bem, para que você receba a graça de Deus, para que você seja uma pessoa saudável, feliz. Não a outra, não pensa na outra, pensa em você. É porque é você que está doente, não é a outra pessoa. Tá? Não é a outra pessoa, é você. Então, pare um pouco, examine lá, faz como a Bíblia fala, examine o seu coração, olha para dentro de você, veja, analise como é que está o seu coração, como é que está a sua vida com as pessoas. Neste momento que a gente está vivendo aí, com essa doença, às vezes as pessoas estão sensíveis. E uma palavra, você que está vivendo aí dentro com sua família, agora 24 horas, porque a gente levanta cedo e cada um vai para o seu serviço, a casa é só para reunir para dormir. Mas hoje você está lá na realidade, acordando, passando o dia com seus filhos, com seu marido. Cuidado com o seu coração, com as suas emoções. Cuidado. Não deixe que o diabo venha e coloque a sementinha do ressentimento, da revolta, do ódio no seu coração. Cuidado com isso. Nós precisamos, como igreja, ser igreja sarada, povo sarado. Irmãos, não é porque nós estamos aqui na presença de Deus que nós estamos livres de sermos atacados por ressentimentos, por mágoas, porque nós somos gente, nós somos humanos. A diferença é como é que você vai reagir. Como Absalão, que pegou e guardou no coração, ou como Jefté,
que soube lidar com esse sentimento, que soube trabalhar com esse ressentimento e foi vitorioso, e foi valoroso, e foi respeitado pela sua família, e foi amado por Deus. Então, a diferença está aí. Ou você decide entrar pelo caminho do ressentimento, ou você decide entrar pelo caminho do perdão. Porque nós precisamos tomar decisões. É você que decide. Então, busque o Senhor para que você tenha a graça dele, para saber qual caminho a tomar. O ressentimento atrai desgraça. A pessoa que vive ressentida, ela só tem tristeza na sua vida, desgraça, não tem a graça de Deus, está longe da graça de Deus. Então nós precisamos viver debaixo da nuvem de Deus, da graça de Deus, e fechar as portas para as coisas ruins, e fechar as portas para desgraças, para as coisas que nos destroem. Então nós precisamos buscar no Senhor. Precisamos estar diante do Senhor para que possamos vencer essas mazelas, né? A cura do ressentimento. Lá no nosso versículo do dia, lá em Hebreus 12, nós temos, vamos destacar aqui, 3 expressões. Abrir o coração. Se você ler lá, nós precisamos abrir o nosso coração. Mas não faça igual a Nó. Não procure uma pessoa que não tenha Deus. Não procure uma pessoa que não seja idônea. Não procure uma pessoa que não vai te ajudar. Se Anão tivesse procurado outra pessoa, talvez ele tinha mudado de ideia. Talvez ele ia entender que ele não amava a irmã dele. Então, irmãos, precisamos abrir o nosso coração. Precisamos sim. Precisamos falar. Precisamos conversar com alguém. Mas precisamos saber com quem conversar. Pessoas que vai te ouvir, que vai te orientar a fazer o que é certo, debaixo da vontade do Senhor. Precisamos perdoar, né? E perdoar é decisão. Eu decido perdoar. E preciso redirecionar a minha vida. Eu estava indo por esse caminho. Eu vou mudar a minha vida. Então, nós precisamos, sim. O ponto de partida para o tratamento e cura é admitir que existe a dor. Se eu não admito que estou doente, eu não vou procurar ajuda. Então, o primeiro passo é esse. Eu preciso reconhecer que estou doente, que preciso de ajuda. O segundo passo é submeter-se ao tratamento para alcançar a cura. É ser paciente e se entregar totalmente aos cuidados do médico da alma, em excelência, que é Jesus Cristo. A cura, irmãos, às vezes ela não vai vir assim, num piscar de olhos. Existe um processo. Você reconhece, você procura os médicos dos médicos, que é Jesus, e vai entrar no processo de cura. Ele vai trabalhar, ele vai te medicar na medida que você for abrindo o seu coração, na medida que você for confiando nele e colocar tudo diante dele, ele vai ministrando a cura. Precisa ter paciência. Tá? Nós precisamos ser pacientes. Não tem como cortar o caminho. Este é o único meio para o coração sarar. Lembra-se do que diz a palavra aplicada? Pelo Espírito Santo.
Então, se você vive pelo poder do Espírito Santo, nós vamos dar conta. Você vai vencer, você vai ser curado. Nós precisamos andar, viver em espírito. Gálatas diz, andar em espírito. Aí teremos atitudes para vencermos essa tendência humana ao ressentimento. Então, nós precisamos fazer veredas direitas. O que é veredas direitas? É caminhos retos. Seguir a paz. Eu preciso viver bem com todo mundo. Ou pelo menos tentar viver, diz a palavra lá em Hebreus 12, 14. Seguir a paz. É uma ordem, seguir. Viva em paz com todos. Não importa se a pessoa é boa, se a pessoa é difícil, você precisa tentar viver em paz com todos. E nós precisamos ter cuidado para que as minhas atitudes não tire alguém dos caminhos do Senhor. Para que a minha atitude não desvie alguém dos caminhos do Senhor. Então, nós precisamos. Irmão, e isso é possível acontecer. Porque nós somos esse templo do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo que nos capacita. Então, nós podemos vencer. Podemos vencer todas as enfermidades da alma, se buscarmos o médico certo. Efésios 4, 31 diz, livre-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas da calúnia e de todo tipo de maldade. Isso é incompatível com o caráter do cristão. O cristão, ele não pode viver irado. O cristão, ele não pode viver com o coração cheio de dor. O cristão, ele precisa aprender a perdoar. Eu preciso liberar perdão. Eu preciso querer perdoar para que eu possa vencer todas as mazelas, todas as ciladas do inimigo. Então, irmãos, o segredo é perdoar. E preciso redirecionar a minha vida. Eu estava entrando pelo caminho do ressentimento. Não, espera aí. Eu vou entrar por outro caminho. Eu não vou entrar por esse caminho. Porque esse caminho é de morte. Mas eu vou por outro caminho, que é o caminho de vida, que é nos pés de Jesus Cristo. Esse é o caminho que nos leva. Então, nós precisamos perdoar. A Bíblia diz que Jó, ele se tornou próspero depois que ele abençoou a vida dos seus amigos. Era para Jó odiar aqueles homens, mas ele decidiu amá-los e perdoá-los. Então ele ora e Deus restitui. Mateus 6 diz que nós precisamos. A oração do Pai Nosso, irmãos, ela é muito interessante. Perdoa porque nós perdoamos nossos ofensores. Mas nós precisamos buscar mais do Senhor. Jesus ensinou para Pedro que ele deveria perdoar 70 vezes 7 por dia. Então, não é uma vida cristã. É isto. É você perdoar a pessoa 70 vezes 7. É você estar buscando no Senhor a libertação desses sentimentos. Então, nós precisamos, né, estar pronto, com o coração aberto, para perdoar os nossos ofensores. O perdão é liberado primeiro na razão, depois na emoção. Perdoar é decisão. Perdoa-nos as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. Irmãos, o perdão de Deus, se a gente for ler Mateus 6, ele é condicionado. Ele fala que se você não perdoar a pessoa que você está vendo, ele também não vai te perdoar.
Então você precisa decidir perdoar. Abre o seu coração e perdoa. Né? Nós precisamos. Jesus mostra nessa oração que o perdão de Deus se torna condicionado a usufruirmos dele em toda a plenitude, à medida que perdoamos e liberamos nossos ofensores. Então, nós precisamos, é decisão. Não pode esperar querer, porque ninguém quer perdoar ninguém. Né? Então, nós precisamos decidir perdoar. Direcione a sua vida. Tá? Não, se você estava entrando pelo caminho do ressentimento, volte, busque o outro caminho. Tá? Não entre por esse caminho. Mude de direção a sua vida. O perdão, ele liberta. Quando você libera perdão, todo mágoa, ressentimento, ela vai embora. E você vai ser curado. É você, não é outra pessoa. Toda vez que você tiver uma mágoa, ressentimento, pensa nisso. É você, é eu que vou ficar doente. Não é a pessoa que me magoou. Então, eu vou decidir perdoar. Mas enquanto você não decide perdoar, as outras pessoas estão livres. Estão vivendo as suas vidas. Estão sendo felizes. Estão construindo famílias. Estão lutando por um bom emprego, enquanto você está prisioneira dos seus sentimentos, da sua dor. Você precisa ter coragem e decidir sair dali. E deixar que o ressentimento vá embora. O ressentimento nunca deve permanecer abrigado em nossas vidas. É uma bagagem desnecessária, um peso que em nada acrescenta na nossa caminhada. O caminho mais excelente é o do perdão e reconciliação. Sigamos o exemplo de Jesus, que a todos perdoou e ainda perdoa. Nós merecíamos estar na cruz, mas Ele nos perdoou. Jesus nos perdoou e ainda perdoa. Então busque o Senhor, busque a orientação de Deus, busque na palavra do Senhor qual caminho você está entrando. Cuidado, que Deus possa nos abençoar, Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração nesta manhã, que Deus possa continuar com a sua vida. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento. Queremos colocar diante de ti, Deus, cada vida, Pai, que o Senhor possa estar trabalhando nos nossos corações, possa nos dar graça, Deus, possa nos dar força, que possamos decidir mudar de vida, possamos decidir, Deus, deixar os ressentimentos, ó Pai, e liberar perdão. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus.